E para a palestra dessa noite, pela palestra de hoje, nós temos o prazer, um amigo, meu irmão, João Vicente de Mello. Bom dia a todos. Que a mensagem de amor, de paz do nosso Mestre Jesus sempre esteja entre nós, principalmente nesses dias de hoje, né? De tantas atribulações, né? Trouxe hoje para vocês aqui o tema falar de morte, né? Reza a história que um homem caminhava por uma estrada escura, bem deserta, e o seu coração palpitava por saber que ali era um local que ocorria muitos assaltos. E ele, caminhando, percebeu que passos o seguiam. Então, o que ele fez? Ele rapidamente acelerou o passo e o coração gelou porque o seu seguidor também acelerou o passo. Então, não se contendo mais de medo, né? Correu por um bom trecho até que ele viu um bico de luz, uma pequena luz em uma parte desse caminho e para ali se dirigiu. E desse bico de luz ficou olhando para a escuridão, pensando que talvez o seu perseguidor ali não o encontrasse. E com o coração praticamente saindo pela boca, não só pelo esforço físico que fez, mas também pelo medo que o assolava já há algum tempo, ficou a vislumbrar e qual não foi a sua surpresa quando da escuridão simplesmente brotou um burro velho que por ali ficava e tinha o costume de andar ou de seguir as pessoas que ali passavam. Aqui eu peço para vocês uma licença de fazer um parêntese e perguntar se alguém já ouviu ou já leu essa história em algum local. Nunca ninguém? Ou está todo mundo assim com muita vergonha, ou é domingo cedo, né? Bom, por mais ou menos 30 anos, o nosso amigo Richard Simonetti, tradicionalmente, fazia uma palestra bem, geralmente, na véspera de finados, que era para falar sobre morte. E geralmente ele começava a palestra contando essa história que se chama Bico de Luz, que também está no primeiro capítulo do livro que ele escreveu, Quem Tem Medo da Morte. Um best-seller, já que vendeu mais de 200 mil cópias e foi traduzido para vários idiomas. Richard é aquele que eu tive a oportunidade de conviver um pouco. Infelizmente, acho que aprendi muito pouco com ele, né? A gente às vezes não dá o devido valor quando convive com a pessoa, mas tem muito valor para o espiritismo e principalmente para nós aqui de Bauru. É interessante como a pessoa, no caso do Richard, já desencarnou e continua nos auxiliando, né? Eu sempre digo isso para vocês, de quem deixa a sua mensagem, o seu ensinamento num livro, numa palestra gravada, né? Então, hoje, agradeço a casa por me permitir estar aqui nessa data de hoje, mas especialmente eu gostaria de homenagear o Richard, né? Faz muita falta. Agora, no dia 3 de outubro, completou 4 anos que ele retornou para a pátria pessoal. Com certeza já está trabalhando muito lá, né? E logo, logo já está aqui de novo, aqui pertinho da gente, aqui, né? Na nossa esfera terrestre, nos auxiliando. Então, gostaria de pedir para vocês uma boa vibração para ele, que ele vai sentir esse momento com certeza. E, sendo possível, vai nos auxiliar mentalmente através da sua grande energia. Voltando à história do burro velho que seguia
aquele homem assustado, e dando a finalização que o Richard dava também, o burro velho nós podemos dizer que é o que a gente pensa e sente da morte. E o bico de luz, aquele que iluminou para o homem o que realmente o perseguia, que era simplesmente um burro, é a doutrina espírita. Devemos ter essa visão sobre a morte. Geralmente, essa é a visão que nós temos da morte. Um ícone criado em cima de deuses, acho que gregos, tem muito de mídia aí até cinematográfica, muito de histórias, né? Mas a morte não é isso. Nós vivemos a vida eterna. Nós já estamos na vida eterna. A questão do desencarne, da passagem daqui para lá, é simplesmente o ato de nós deixarmos a veste carnal e voltar para o mundo espiritual. Nós somos um livro ainda em fase de estruturação, em fase ainda de escrita. A cada vez que nós encarnamos, um capítulo desse livro é feito. Hoje eu sou João, no capítulo anterior eu posso ter sido um Pedro, um Antônio, uma Maria. E assim, a gente vai escrevendo o nosso livro da vida. E há capítulos desse livro que são feitos no mundo espiritual. Então nós devemos encarar, na realidade, a morte da carne com muita tranquilidade, com muito carinho e com muita calma. Por quê? Se diz talvez um dos mais antigos ditados, né? A única coisa certa nessa vida é a morte desse corpo de carne. A isso ninguém se exime, ninguém vai escapar. Então, procuremos auxílio no bico de luz, que é a doutrina. Vamos agasalhar o nosso coração. Rosandro Klingen, lá o nosso confrade lá da Paraíba, fez uma palestra muito bonita que eu assisti pelo YouTube e tinha mais ou menos 30 e poucos dias que tinha perdido a mãe. Ele disse algumas palavras que eu vou ler para vocês aqui textualmente, que essa doutrina é balsâmica, consoladora e nos permite suportar a dor da morte, porque das experiências humanas, perder alguém que a gente ama é a mais dolorosa. E se pudermos criar uma escala, uma medida de dor, com certeza a perda de um filho é a maior experiência de dor que uma pessoa pode sentir. No caso, a questão da perda do filho é porque quebra a ordem fisiológica, né? Porque geralmente os mais velhos vão primeiro. E quando ocorre, geralmente nós não estamos preparados para a perda de um filho. Por isso, é importante nós treinarmos o nosso espírito para a morte. E quero mostrar para vocês que a questão da vida eterna não é só até da doutrina espírita, não. Vocês já devem ter ouvido falar em outras religiões aí, que a pessoa morre e fica em sono até o dia do julgamento final, onde Jesus virá julgar os nossos pecados. Ou que conforme o tipo de vida que nós vivermos aqui no nosso planeta, a gente vai para o céu ou para o inferno. E ainda tem um meio termo ali que é o purgatório, né? Ou seja, outras religiões também acreditam, talvez não num modo tão assim direto como o nosso, né, da doutrina espírita, que a alma vive depois da morte. Eles não entendem do mesmo modo que a doutrina espírita, mas analisem, eles também acreditam na vida eterna. Devemos sempre ter em mente que a morte não é um castigo, não é um prêmio. Em nenhum dos casos que a gente, às vezes até, infelizmente, né, torce, né,
Somente em casos que tem muita comoção social, que a gente torce para a polícia matar o bandido, por exemplo. Mas a morte não é prêmio e nem castigo, e muito menos descanso. Porque quando a gente vai para o lado de lá, a gente vai trabalhar muito mais do que trabalha aqui. Porque lá nós não temos o corpo que precisa de descanso. Lá nós estamos na forma mais leve possível. Então, pensemos que a oportunidade que nós temos que estar aqui encarnados de poder executar alguma coisa, de fazer um trabalho, é essencial. Como eu posso encarar a morte do ente querido, né? Como o Rosandro falou aqui mais em cima, aqui, somente de um filho. Então, vamos lá. Não devo chorar? Perdi uma mãe, perdi meu pai, um tio, um amigo querido, um filho. Não choro, então, porque isso vai trazer sofrimento para ele, isso vai trazer atraso para ele. Então, eu não posso chorar, eu sou espírita? Não. A gente ama. E me perdoem, né, o termo às vezes até um pouco forte, né, seria uma ignorância alguém pedir para uma mãe que não chore por seu filho. Seria totalmente insensível. Eu diria inhumano, né, se houver esse termo. Não tem como. Uma verdadeira mãe, um verdadeiro pai vai chorar pelo seu filho. E devemos chorar, pessoal. Devemos chorar. É alguém querido que foi para lá. Então não temos que controlar os nossos sentimentos ou querer bancar o fortão ou achar que não, é só uma passagem. Não, a gente tem sentimento, a gente vai sentir falta. A gente vai olhar para aquele lugar na mesa, vai sofrer, vai sentir saudade. Então devemos chorar, devemos realmente dar margem aos nossos sentimentos. O que a gente tem que procurar evitar é que esse choro não seja um choro de revolta, um choro de incompreensão, um choro de não aceitação, porque é uma coisa que não tem volta. E devemos realmente nos beneficiar, nos agasalhar, né, os nossos sentimentos, os nossos corações, com base de que a gente vai voltar a estar junto. Pode demorar 1 ano, 10 anos, 20 anos, porque a morte não marca data, ela vem e nos arrebata, e a gente vai encontrar com aquele espírito de novo do lado de lá. E com certeza vamos chorar, vamos dar risadas, vamos trocar experiências novamente, mas principalmente estaremos juntos. Pensemos quando o próprio livro dos Espíritos nos ensinam que quando o ente se vai, devemos imaginar um amigo, um familiar, que se muda para um país longínquo, um país de difícil acesso. Então, hoje, mesmo com a parafernália eletrônica que nós temos aí, né, às vezes, alguns lugares da Terra ainda são bem difíceis, né? A gente tem o exemplo da Coreia do Norte. Então, imaginemos um parente se mudando para lá, a dificuldade que a gente tem de comunicação. E aceitemos isso. Mantemos, né, a nossa calma, a nossa tranquilidade possível e façamos boa vibração. Torcemos para que essa pessoa que está nesse país distante tenha sucesso lá. Poxa vida, João, mas levou meu filho de 3 anos. Esses dias mesmo nós tivemos aqui a presença da Célia Diniz, que perdeu 2 filhos, né? Um inclusive com 3 anos. Então Deus não é justo, Deus não me ama, Deus não existe. Então vamos pensar numa outra possibilidade. A gente vive numa prisão e durante anos ali enclausurado nós fazemos amizade com uma boa pessoa ali dentro, que também cometeu faltas, né? Mas está ali conosco cumprindo a sua pena, a sua sentença. E por bom comportamento, por méritos, por direito a
lícitos permitidos, ele é colocado em liberdade. E você ainda vai ficar algum tempo ali. Bom, como ele foi de liberdade, voltou, vai conseguir conviver com a família dele, vai conseguir, né, voltar ao seio dele, né, a verdadeira mundo dele, eu devo odiar esse diretor, que botou ele em liberdade. Eu devo odiar o juiz que autorizou a sua liberdade. Vocês acham justo? Assim também é a nossa relação para com Deus. Deus criou a justiça divina. E essa justiça divina, não é simplesmente o ato de perdoar ou não. É o ato de justamente nós podermos começar tudo de novo e rever as nossas falhas. Algumas pessoas podem ver aqui a nossa vida no planeta Terra como um hospital, como uma penitenciária, como uma escola, simplesmente como nada. Mas essa é a oportunidade que Deus nos deu de podermos construir, de aumentar o nosso conhecimento, de podermos melhorar e, que é o nosso principal objetivo, conseguir a perfeição. Conseguir ter um avanço espiritual enorme e um dia chegar, depois de muitos milhões de anos, a nível do nosso Mestre Jesus, que durante a época que passou aqui só semeou o bem. Então esse é o objetivo da nossa vida. Esse é o objetivo de todos os sofrimentos que nós passamos. Eu sempre falo para o pessoal no atendimento fraterno, um ditado bem antigo, que mar calmo não faz marinheiro bom. Então, geralmente, é nas dificuldades que nós crescemos. E isso é justiça divina, por mais que às vezes a gente não aceite, porque nós queremos que tudo se resolva do nosso modo e no nosso tempo. Então, a perda de alguém também é uma prova. É também a oportunidade que nós temos de demonstrar como nós estamos preparados para lidar com a morte. Se me perguntassem hoje, também baseado no Richard, qual a pior morte que nós podemos ter? Alguém se arrisca aí? Esse povo tímido, tudo com sono, domingo de manhã, né? Ninguém se arrisca, não? Gente, vocês não estão na câmera, só eu, então pode ficar tranquilo que... E prometo que ninguém vai olhar para trás. Ninguém se arrisca? Quem acha que é o afogamento? Se afogar lá no meio da água, né? Ver aquele monte de água em cima. Ninguém? Oi? Deve ser horrível. Se eu morrer por afogamento, ainda bem que eu não lembro, porque deve ser horrível. Como? Ainda bem, eu também não lembro, o senhor vê? Ainda bem. Ainda bem que Deus também nos concedeu isso, né? Da gente não lembrar, ou quase não lembrar nada das outras encarnações. Pois não. Sim. Então, a gente tem alguns relatos de desencarnes que da hora do desencarne violento, por exemplo, acidente, às vezes automobilístico, isso eu li, não sei bem da veracidade, tá? Há alguns anos atrás, no caso do Ayrton Senna, que a hora que ele acabou de bater no muro, o espírito dele estava fora, então o espírito dele não sente nada. Mas será que é morrer queimado ou morrer geladinho? Porque também a gente morre geladinho queimado, né? Que é retirar a temperatura também bruscamente também, dói, né? Ninguém arrisca nada? Suicídio? Achei que o Zé ia falar que era suicídio. Pois não. Como? E acreditar que não tem um outro lado? Não, eu acho ainda que é o suicídio. Porque mesmo que a gente desencarnar, não acreditando no outro lado, chegar lá a gente vai encontrar o outro lado. Vai demorar, vai ter uma harmonização mais demorada, mas a gente vai ter que aprender que tem um lado de lá. É o suicídio.
É a única forma de se tirar uma vida não natural. É a única forma que, digamos assim, não foi criada por Deus, né? Além que o Deus nos deu o livre-arbítrio, mas é o suicídio. E a gente, para falar no suicídio, gostaria de salientar a primeira coisa, para quem fica. Ele teve escolha. Então, quem fica não deve ficar se lamentando ou se culpando. Se lamentando até um pouco, mas não se culpando. Como todos nós, ele teve escolha. E principalmente, a pessoa que comete o suicídio, ela quer terminar com a dor e não com a vida. Então, o que nós devemos estar sempre em alerta é em poder auxiliar essas pessoas. É poder estar sempre de olho naqueles que principalmente nos cercam, que estão no nosso primeiro círculo, geralmente familiar ou de amizade, e sempre que possível tentar auxiliá-los. Porque reforço com vocês, eles não querem pôr fim à vida, eles querem que a dor acabe. E infelizmente é uma triste ilusão achar que tirar a vida vai acabar o sofrimento. Agora, vamos lá. Deus, na sua infinita bondade, em seu infinito amor, criaria um sofrimento eterno para quem retira sua vida? Deus, na inteligência suprema, que nos perdoa, vou dizer de coração, né? Mas a inteligência suprema não tem coração, mas a gente compara muito Deus com a forma humana, né? Não perdoaria alguém que talvez tenha cometido para ele o erro mais grosseiro, né? O erro mais grave. Então não, gente. Deus não dá sofrimento eterno para ninguém. O espírito do suicida, depois de harmonizado, depois de devidamente estruturado, consciente das suas ações, vai ser auxiliado, vai ser socorrido, vai ter novas oportunidades, vai estar entre pessoas que o amam e com uma energia boa. Então não pensem que o suicida vai ficar eternamente, como algumas religiões até pregam aí, né, ou pregavam na época mais medieval da nossa história, que ele vai ficar o resto da vida no inferno. É só uma questão de se harmonizar, de ter ciência dos seus atos, reconhecer o grave erro que ele cometeu para com si próprio, e ele vai ser auxiliado. Deus não permitiria que em nenhum momento alguém deixasse de ter auxílio, que alguém não deixasse de receber amor. Trouxe para vocês aqui pequenos dados, só para a gente, poderia até chamar o Zeco para falar com muito mais. E me corrija, por favor, Zé, porque de repente, em 2020, a OMS declarou que nós tivemos 700 mil suicídios no mundo. É a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. A cada 100 mortes que ocorrem no mundo, uma é por suicídio. E para cada suicídio consumado, houve 20 tentativas que ainda bem, não obtiveram sucesso. No Brasil, em 2012, tivemos 7 mil suicídios e em 2020, quase 13 mil. Então, pessoal, o maior ato que a gente pode fazer pelas pessoas é observá-las, procurar auxiliá-las. Sei que às vezes é difícil, porque parece que a gente acha que as pessoas podem nos ter como bisbilhoteiros, xeretas. As pessoas têm dificuldades em se abrir, às vezes, com as pessoas mais próximas. Já pensaram o que é, né, se abrir para uma pessoa bem próxima, né, abrir o seu íntimo e contar o que está ocorrendo ali dentro? É realmente difícil. E aí nós temos, graças a Deus, e já estava aqui, viu, Zé? Nós temos o CVV, através do telefone 188, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, que faz um
um auxílio enorme para essas pessoas. As pessoas se abrem, contam os seus maiores segredos, as suas maiores intimidades para uma pessoa desconhecida através do telefone. E funciona. A pessoa se sente mais aliviada, consegue esvaziar o seu copinho de culpas, de medos, de inseguranças e consegue dar mais um passo nessa vida. A maioria das casas espíritas também oferecem o atendimento fraterno, como é o caso da nossa casa espírita aqui, que também é uma oportunidade das pessoas virem, poder falar, colocar para fora os seus medos, suas inseguranças, seus problemas. Então, já é uma forma de auxiliar. Além de manter a observação nas pessoas, poder indicar esses serviços que funcionam. Para quem já passou aí por grave depressão, precisou, fica um feedback legal. Funcionam. Agora eu mudo um pouquinho aqui o sentido da nossa conversa e pergunto, alguém acha que tem uma morte boa? Tem como morrer bem? De novo, ninguém se arrisca, todo mundo tímido. Ah, que morrer dormindo é bom? Alguém falou aí, né? Morrer dormindo, né? Eu ouvi aqui, depende de morrer dormindo, né? Tem aquela piadinha lá que, como é que é, né? O pessoal do ônibus lá, o motorista dormiu, ele morreu, foi pro o pessoal, né, foi pro céu, porque todo mundo rezou com tanto fervor e foi todo mundo pro céu e ele não foi. Porque ele estava dormindo. Então, acho que o pessoal foi melhor pro céu do que o motorista lá que estava dormindo, né? O jeito de morrer bem é vivermos bem. Pessoal, quando a gente passa para o outro lado, a gente só deixa esse corpo de carne. Os meus defeitos, e se tiver alguma qualidade, vão continuar. Vou continuar sendo a mesma peça rara daqui, com muitos defeitos. Não vou virar santo porque eu desencarnei. Mas a forma de eu justamente preparar a minha ida, a minha passagem, e não só visando a passagem, né, vivendo o mundo de lá, mas vivendo dentro da mensagem do Cristo, que é de amor, que é de procurar fazer o bem. Esse é o verdadeiro segredo. Nós estamos aqui colocados nesse planeta para evoluir. Nos foi dado essa oportunidade, nos é dado várias vezes durante a nossa vida eterna, que é aprendizado para evolução. A gente dá umas pisadinhas de bola e vem de novo com provas e expiações. Mas o objetivo é aprender, é evoluir. E para isso, fica a mensagem do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Então, quero contar para vocês brevemente uma história que vem lá de Uberaba, e fala-se de Uberaba, vocês já sabem de quem é, né? Que uma mãe que perdeu o seu filho por suicídio, achava que o filho estava num sofrimento danado, e que ela gostaria muito de uma mensagem, mas achava que até pela forma como ele desencarnou, que ela não teria esse direito, seria até uma afronta, né? Mas coração de mãe é coração de mãe, e ela se dirigiu para Uberaba. Chegou lá, madrugou lá na fila, naquela época, para poder falar com o Chico, pegou a senha 01, a primeira senha, chegou cedo. E ao se perfilar lá, aguardando a chamada, com o coração ainda um pouco apertado, será que eu vou conseguir uma mensagem? Poxa vida, né? Chega uma mãe, totalmente desesperada, porque havia perdido 2 filhos num acidente, e ela queria receber um atendimento do Chico, queria ter uma palavra com ele, mas não havia mais senhas. Na época parece que eram só 30 senhas que distribuíam. E essa mãe pensou assim:
O sofrimento dessa outra mãe é muito maior que o meu. Ela perdeu 2 filhos, e perdeu 2 filhos por acidente. Eu perdi um, estou sofrendo muito, mas ainda foi por suicídio, né? E acho que o sofrimento dela é maior. E ela chegou para a mãe e falou, tome, essa é a senha número 1, vá ver Chico. E foi embora. Voltou para o seu hotel, aguardando que no outro dia iria retornar para sua cidade de origem. Às 2h da manhã, batem na sua porta, ela abre, Chico Xavier está te chamando. Como que Chico Xavier está me chamando, né? Eu peguei senha, mas eu não estou mais lá não, o Chico está te chamando. E ela vai lá para o centro lá. Chegando lá, através de uma manifestação, é falado para ela mais ou menos assim. Mãe, estava eu num lugar muito escuro e muito sofrimento pelos pensamentos e acontecimentos aos quais eu tive culpa, quando o mentor de Chico, Emmanuel, foi lá me retirar desse local. Estou eu bem debilitado, bem cansado, mas ele me trouxe aqui. O seu amor, mãe, o seu ato de caridade fez com que ele fosse lá. O seu pensamento para com o próximo aliviou o meu sofrimento. Fez com que Emmanuel fosse lá no meu cantinho onde eu estava tão triste, sem preparo nenhum, e me trouxe aqui, mãe. Porque a senhora achou sim o verdadeiro sentido da palavra caridade. A senhora me honrou com o verdadeiro amor que todos nós devemos ter. Então, gente, já encerrando a nosso bate-papo, a melhor forma de nós honrarmos os nossos queridos que já estão do lado de lá é através do trabalho de caridade. Deixamos um pouco essa idolatria aos mortos, como tão bem disse ele, deixai os mortos cuidar dos mortos e os vivos cuidar dos vivos. Essa semana teremos aí a comemoração do Dia dos Finados. Façamos uma prece para aqueles que foram, aqueles queridões que ainda estão muito fortes no nosso coração. Vamos comprar uma flor, mas não levar lá no cemitério. Vamos colocar dentro de casa um arranjo bonito, uma flor bonita, fazer uma oração, chamar a família, contar histórias dele, dar risada de quando ele estava com a gente, é a melhor forma de homenageá-lo naquele momento. E principalmente, nos doando, fazendo a caridade para o outro sem esperar nada em troca. Realmente fazendo da máxima de Jesus, do amor ao próximo. Porque é isso que ele nos pediu, isso que ele nos legou. E esse queridão que está do lado de lá, esses queridões, a cada vez que a gente fizer, faz uma prece para eles e agradece a oportunidade que teve de conviver aqui com eles. Porque eles do lado de lá, assim que possível, nos auxiliarão. Porque tem muito trabalho do lado de lá, nos auxiliarão aqui nos trabalhos da verdadeira caridade, no verdadeiro amor. O principal, vivamos o nosso dia como se não houvesse amanhã. Amemos com toda a nossa força e expressemos isso. Eu vi uma frase que eu não esqueço, inclusive tem uma camisa de bicicleta, escrito isso. Você já disse eu te amo para quem você ama hoje? A nossa vida é tão corrida e a gente ama. Mas quantas vezes a gente não diz isso? Meu filho está ali hoje, pode falar. Quantas vezes eu não disse eu te amo? E ele sabe que eu o amo. Mas o mundo
é muito ligeiro, né? A correria do nosso dia a dia, e a gente acaba deixando isso para lá. Não deixem. Falem, repitam, se tornem insistentes e chatos, mas repitam: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quando acordar, quando tomar café, quando almoçar, quando sair para trabalhar, de noite, sempre. Repitam para aqueles que vocês amam: eu te amo. Porque a morte chega, o nosso desligamento físico, e aí a gente vai com esse sentimentozinho, às vezes ali, de não ter falado eu te amo o suficiente. Então demonstrem esse amor também. Coloquem para fora. É muito importante. Antes da gente terminar, eu gostaria de pedir para o meu amigo Orlando colocar uma música de fundo aí. Vou pedir para que todos vocês imaginem um campo mais ou menos igual ao que estava ali, e o Orlando tirou. Um campo verde, bem tranquilão. Quem quiser botar umas flores, botar uma montanha lá no fundo. Eu tenho uma montanha lá no fundo, ó. Gostaria que vocês imaginassem aquilo dali. Fechassem os seus olhos e imaginassem uma paisagem mais ou menos dessa maneira. Sintam o vento no rosto de vocês, aquele cheiro de mato gostoso. Dentro de todo o silêncio nesse momento, somente a minha voz que os orienta agora, os guia. E agora nesse campo vocês vão vendo pessoas de roupas claras, bege, branca, azulzinho, vindo em sua direção. E prestem bem atenção no semblante deles. São os nossos queridões, aqueles que nós amamos tanto, que estão lá na pátria espiritual, vibrando, torcendo por nós e nos amando para lá. Pensem neles com bastante amor, com bastante energia positiva. Lancem para eles um muito obrigado pelo tempo que nós tivemos junto aqui, pelo aprendizado, por tudo que nós pudemos partilhar aqui nessa vida encarnada. Sorriam para eles como eles estão sorrindo para vocês agora. E com essa energia no coração, uma energia positiva, uma energia revigorante, não falem adeus para eles, falem apenas um até breve. Porque a morte não existe. O que se dá é apenas uma transformação em nossa maneira de ser. Aquilo que você deseja continuar a ser depois da morte, você continuará a ser. Os seus sentimentos, o seu amor. Vivamos. Deixemos-nos partir e voltemos aqui ao nosso dia a dia. Gostaria de chamar os trabalhadores da casa para a gente aplicar o passe coletivo a todos. Que nesse momento todos nós fechemos os nossos olhos e cada um no seu tempo e da sua maneira empreendesse a sua oração.
Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Aqueles que ainda acharem necessário, a gente vai partir para a aplicação do passe individual. Basta permanecer sentado e que o pessoal da casa vai organizando. Agradeço a presença de todos vocês aqui. Tenham uma semana abençoada. Que o domingo seja muito abençoado com os seus. Não esqueçam do Eu Te Amo, que é muito importante para todos nós. Obrigado e uma boa semana para vocês, pessoal.